Pessoal, o Bolsonaro deve estar desesperadíssimo. Hoje à noite, para dormir, o Hélio Negão precisa segurar na mão dele. Precisa segurar na mão dele, fazer um cafuné, porque senão ele não vai conseguir dormir no Palácio do Alvorada. Vai ser uma noite super tensa, porque a aprovação dele despencou. Um dia antes da carreata que vai ter em favor do impeachment contra ele, fica cada vez mais evidente a rejeição da população à figura de Bolsonaro. E claro que tudo isso é combustível, uma pequena fagulhinha a mais para o processo do impeachment. E essa é a pesquisa do Datafolha, não é a pesquisa da Exame Ideia. Eu até tinha feito um vídeo sobre a pesquisa da Exame Ideia, mas eu ia postar agora, mas tirei porque nós temos dados do Datafolha, que é um instituto que eu confio mais, que eu gosto de avaliar mais as pesquisas do Datafolha, é um instituto que nós seguimos aqui no canal. E você sabe que se tem uma coisa que a gente faz bem aqui nesse canal, é justamente avaliar as pesquisas de aprovação do governo Bolsonaro. Então vem com nós, clica no like, 400 likes em menos de uma hora é a nossa meta, rumo aos 60 mil até o final de semana. Tenho certeza que atingiremos essa marca. Agora vamos lá, o que aconteceu? O Instituto da Ideia Exame mostrou uma queda na aprovação de Bolsonaro de 11%. Passou de 37% para 26%. Mas como é o exame, não é o Datafolha, eu quero comentar do Datafolha. Mas mesmo no exame, nós ficamos lá naqueles 30% já na margem de erro, que é o convencional do Bolsonaro. O Datafolha mostrou uma queda menos acentuada, mas mesmo assim, uma queda, porque o Bolsonaro passou de 37% de aprovação, quase 40% no limite da margem de erro, a maior aprovação da história do seu governo, para 31%. Uma queda de 6 pontos percentuais. A grande questão que nós temos que entender, a grande pergunta é: esse valor está acima do esperado pelo governo Bolsonaro? Porque Bolsonaro já esperava uma queda. Por quê? Fim do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi essencial para o aumento da aprovação de Bolsonaro, principalmente com a população mais pobre. O Datafolha vai soltar o restante dos dados em doses homeopáticas. Nos próximos dias nós teremos acesso a isso. E esse é o ponto que nós precisamos saber. Qual é a porcentagem da aprovação de Bolsonaro no Nordeste e também com as pessoas que ganham até 2 salários mínimos? Porque a pesquisa Exame mostrou que o Bolsonaro ele é rejeitado, confirmando aquilo que nós já estávamos vendo, ele é rejeitado pela população que tem um poder aquisitivo maior, tanto nível econômico quanto nível social, de escolaridade. Pessoas mais pobres estão aprovando mais o Bolsonaro, pelo que o Datafolha estava mostrando nas últimas pesquisas, graças ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi a fonte primária de renda para 36% da população brasileira. 36% da população é muita gente, pessoal. É mais de 1/3 do país dependendo do auxílio emergencial. E essas pessoas movimentam o comércio local, compram no mercadinho, compram na feirinha, vão comprar na padaria. Isso faz com que haja um aquecimento no comércio local, no comércio de bairro, principalmente das comunidades mais pobres, haja contratação e um aumento no emprego e um aumento na economia local. Sem o auxílio emergencial, você não tem mais isso. Tanto é que há um deputado do Avante já discutindo uma prorrogação do auxílio emergencial na casa de R$300 até o final de abril. É importante, porque sem o auxílio emergencial, como que nós vamos sobreviver como país? É importante ter esse auxílio emergencial e o Bolsonaro reza por isso. Agora, eu sei que já era esperado uma queda do presidente. O próprio Planalto já esperava. O que Bolsonaro talvez não estivesse esperando era a reação adversa a ele por conta da pandemia. Porque apenas 8% da população brasileira, pelo menos nos dados que nós temos até hoje, eu não sei se o Datafolha atualizou esses dados agora, porque como eu falei, eles vão soltar nos próximos dias os novos resultados. 8% apenas da população brasileira considerava, no caso, Bolsonaro culpado pela pandemia. Mas nesses últimos dias, o caos foi muito grande. Nós tivemos problemas com as vacinas, o Brasil é a lanterninha na vacinação, nós compramos a vacina da Índia muito mais cara do que os outros países, nós não temos vacinas suficientes, há um desespero para a vacinação, o caos de Manaus foi culpa do Bolsonaro, como está sendo mostrado. Tem toda a situação do impeachment que começa a influenciar as pessoas. Amanhã, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser hoje ou já foi, nós teremos no dia, que dia é hoje? Hoje é dia 23, né? 22 de janeiro. Então amanhã, dia 23 de janeiro, nós vamos ter uma carreata em várias cidades do Brasil em favor do impeachment contra Bolsonaro. Então você já começa a ter uma mobilização da população contra o presidente. E isso move porque gera uma inércia. E como eu falei, a pandemia
essa crise da pandemia não estava prevista no prognóstico bolsonarista, porque o último Datafolha mostrou 8% apenas de culpa de Bolsonaro na pandemia. Então ele não estava contando. Ele sabia que ia ter uma queda, mas eu acho que não era uma queda tão grande assim o que Bolsonaro estava esperando. Vou trazer os números para vocês. No final de dezembro, em 20 de dezembro, Bolsonaro ele tinha um ruim e péssimo de 29% e passou para 40%. Então um aumento de 11%. O valor mais alto foi de 44% em junho de 2020. Bom e ótimo que saíram de 37% para 31%. Podemos assim esticar muito a margem de erro e dizer que não mudou, tá? Porque 3 pontos percentuais para mais ou para menos, 37 foi para 34, 31 foi para 34, tá? Podemos dizer assim, mas caiu em números absolutos, caiu, e está na casa ali dos 30%, que é isso que o Bolsonaro geralmente tem. E para entender esses 30%, nós precisamos resgatar uma pesquisa do Datafolha lá atrás de 2019, o longínquo 2019. 1/3 da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Não podemos nos esquecer disso. 1/3 pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Então esse número é muito compatível com esses 30% que o Bolsonaro sempre teve desde o início do seu governo, desde abril, quando o Datafolha mostrou a primeira pesquisa de aprovação. E irregular saiu de 29% e foi para 26%. E quais são os impactos disso? Bom, o impeachment começa a ganhar mais força. Porque você pega uma queda na aprovação de Bolsonaro, é um gás, é um ânimo que você dá contra o governo, para os manifestantes, para os articuladores, para os movimentos. Então você começa a ter uma disposição pró-impeachment muito maior. Momento Joel Pinheiro da Fonseca, porque eu estou com os cabelos de Guga Chakra, né? Pronto, está arrumado agora. Você começa a ter... Não, pronto. Você começa a ter um movimento pró-impeachment mais contundente. E o Bolsonaro começa a ter uma necessidade maior de duas coisas. A primeira, aprovar o auxílio emergencial, e já temos alguns deputados já discutindo esse assunto, ou algo diferente do auxílio emergencial, mas uma extensão do Bolsa Família, um Renda Brasil, Renda Cidadã, porque isso depende, isso é essencial para o governo dele, porque vocês sabem que pessoas até 2 salários mínimos aprovam o governo Bolsonaro, o Nordeste aprova Bolsonaro, pelo menos era o que estava antes do fim do auxílio emergencial, porque a pesquisa do Poder 360 mostrou que no segundo turno de 2018, Bolsonaro vence Lula e Sérgio Moro com a mesma proporção de votos. Ou seja, o Nordeste apoia Bolsonaro. Como vai ficar agora, nós não sabemos. Então ele precisa aprovar, prorrogar ou fazer alguma coisa com o auxílio emergencial. Outro ponto é a eleição para a presidência da Câmara. Não estou dizendo que o Baleia Rossi vai, no dia que assumir, caso vença, vai abrir um processo de impeachment. Não vai, porque não faz parte do Baleia Rossi, isso não combina com as características do Baleia Rossi. E também não estou dizendo que o Arthur Lira ele vai sentar em cima dos processos de impeachment, dos pedidos de impeachment. Porque se a pressão for grande, se a pressão aumentar, eu não estou gostando desse meu cabelinho aqui, se a pressão for muito grande, eu vou arrumando aqui um momento de Joel Pinheiro da Fonseca mesmo, se a pressão for muito grande, não tem como nem o Lira, muito menos o Joel Pinheiro, não, muito menos o Baleia Rossi, segurarem, eles vão ter que aprovar. Então já não é mais tanto assim, não é uma conquista tão grande do Bolsonaro se o Arthur Lira vencer. Claro, é uma conquista. Porque o Arthur Lira não é uma oposição tão grande quanto o Baleia Rossi. O Baleia Rossi também não é uma oposição, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas eu já falo que não é uma garantia. Porque se houver uma pressão popular, eles vão ter que colocar isso em discussão. E o impeachment está correndo, todos os dias ele é comentado na mídia. O STF também começou a discutir, então há um movimento quase como uma inércia em favor do impeachment de Bolsonaro. Isso começa a ser discutido. Meu cabelo não tá ficando, tô parecendo o Guga Chakra mesmo, tô incomodado aqui, hein? Vamos ajeitando o cabelo aqui, porque aqui não tem corte. É num take só, porque não tem vídeo editadinho não. Aqui é a cara lavada, a cara limpa. Então o Bolsonaro ele precisa cada vez mais vencer a Câmara dos Deputados e principalmente precisa do apoio do Centrão. Só que tem um lado bom essa aprovação do Bolsonaro, claro que tem, né? Ele fica desgastado politicamente. Mas se a aprovação do Bolsonaro tiver caído e na interpretação do Palácio do Planalto caiu mais do que eles estavam esperando por conta da gestão da pandemia, vai haver um movimento, possivelmente, claro, um movimento do presidente em prol das vacinas, para comprar mais vacinas, comprar os insumos, e isso é bom para nós, porque nós reduzimos a quantidade de mortos. Porque o Bolsonaro ele pode enxergar esse
esse resultado de duas formas. Olha, o auxílio emergencial era um ponto nevrálgico para o meu governo, só que a população também olha as vacinas como sendo um ponto importante, então eu tenho que me mobilizar para atender esse anseio da população. Mas esse é um resultado péssimo para o Bolsonaro, ótimo para o impeachment e melhor ainda para a população, porque agora o Bolsonaro vai ter que se mexer. E por mais que ele comece a fazer novamente guerra híbrida, falar em golpe, atacar as instituições, isso só vai mostrar ainda mais o desespero de Bolsonaro. E é aí que entra a oposição e o meu vídeo de amanhã falando sobre o papel do Ciro Gomes nisso tudo. Então já se inscreva no canal, ative as notificações e me siga também no Twitter, é @profileoficial. Agora eu vou fechar porque eu preciso arrumar o meu cabelo porque ele está muito rebelde. É a temperatura, o clima meio úmido, complica todo o meu penteado.